É isso aí, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui continuando a nossa série de bate-papos. Esse programa, né? Essa ideia foi pensada porque eu gosto de reforçar que nós somos uma equipe. Não existe Alexandre Dantas Cirurgia Plástica sem um time completo. E eu preciso que vocês conheçam esse time de perto e saibam que cada um tem uma função bem especial, todo mundo tem um objetivo, um compromisso, que no final das contas é que você tenha a melhor experiência, o que você possa ter de melhor no resultado da sua cirurgia. Então, hoje a gente vai trazer aqui duas pessoas bem especiais, bem próximas das pacientes, que é nosso time de enfermagem, Elaine e Sofia. Sejam muito bem-vindas aqui mais esse programa para a gente falar um pouquinho de cirurgia plástica. Mas antes de tocar nos assuntos, eu queria que vocês se apresentassem. Então, vou começar por você, Elaine. Dá um oi aí para todo mundo. Olá, pessoal. Muitas pessoas já me conhecem, né? Meu nome é Elaine. Eu sou enfermeira do pré-operatório, que faz todo o planejamento cirúrgico. O primeiro contato de vocês, né? Logicamente, na clínica. Primeiro contato pós o Dream Day e todo o planejamento cirúrgico. Em seguida, vem Sofia. Isso, Sofia, fala um pouquinho. Eu sou Sofia, eu que faço a parte de pós-operatório imediato, né? Imediato de Dr. Alexandre Dantas, acompanho as pacientes no hospital e após vou à cirurgia. Exatamente. Sou enfermeira já há mais de 10 anos e sou especialista em urgência, emergência e trauma. Estou fazendo uma pós-graduação agora em dermatologia para poder tentar dar um melhor para as pacientes de Dr. Alexandre, né? Com ênfase justamente na avaliação e tratamento de feridas, que não deixa de ser uma ferida, né? Uma ferida operatória. Isso. Muito importante esse cuidado, pessoal, que ela tem. Eu vou conversar um pouquinho mais, mas esse contato pós-operatório que ela tem na ferida, o olhar clínico, o olhar atencioso para que ao primeiro sinal de alguma situação, né, Sofia? Exatamente. Alguma intercorrência, alguma coisa assim, eu já é prontamente avisado. A gente já poder tratar o mais precoce possível, né? E poder dar uma melhor assistência quando, graças a Deus, raramente acontece graças a Deus, alguma dessas eventualidades. Esse bate-papo é interessante para a gente contar histórias, né? Eu queria contar começar com a historinha de Elaine, né? Porque insisti tanto que ela pudesse compor essa equipe, né? Primeiramente, quando a gente começou a operar num hospital em que ela trabalhava, eu percebia um cuidado muito particular dela com os pacientes daquele hospital. Mas era um cuidado extra, era um over-delivery que ela oferecia sem ter, vamos dizer assim, obrigatoriedade nisso. Era um compromisso dentro da sala cirúrgica, ela como enfermeira responsável naquele momento por aquele atendimento, e ela fazia questão que todas as cirurgias, não só minhas, como de outros colegas e outros profissionais de outras especialidades, funcionassem adequadamente, com conforto para o cirurgião, com benefício para o paciente. Todo aquele cuidado no pós-operatório que ela tinha em relação ao cumprimento de todas as orientações que fossem dadas, medicações, alimentação, e principalmente no feedback. E o feedback ela não tinha obrigação disso, mas fazia questão de nos passar, né, tudo para todos os profissionais, como aquele paciente estava e o quanto isso gerava uma tranquilidade. E aí eu não tive dúvidas que tinha feito o convite, ela naquele momento não poderia, mas que quando eu disse a ela, quando você tiver uma oportunidade de tentar outras áreas na cirurgia plástica, ela viesse trabalhar com a gente. Então conta aí, Elaine, um pouquinho como é que foi esse início. Bem, foi muito, muito, muito especial, né? De primeiro, realmente não deu certo, mas sempre foi um sonho. Inclusive, quando eu disse que não ia dar certo, eu disse, vai dar certo no futuro, com certeza. E assim foi. Foi uma coisa muito espontânea, para mim foi realmente bem especial o convite. E no momento que realmente foi efetivado, né, esse momento de estarmos juntos, todos trabalharmos juntos, eu fiquei muito lisonjeada, né, porque estar no seu time realmente é uma satisfação incrível, e também estar no seu time de uma forma de reconhecimento, né.
eu não cheguei a me apresentar como enfermeira e simplesmente pedir um emprego, né? Você viu o meu potencial e eu desempenhei, né, essa função na equipe, desempenho até hoje, juntamente com Sofia. E foi muito interessante. E é super interessante também participar do sonho, né, de cada um. Isso, para você como foi trabalhar com esse paciente de cirurgia plástica? Eu lembro que você trabalhava em muitas áreas, muitos setores, mas especificamente com o paciente de cirurgia plástica, foi uma novidade muito... Bem, assim, em particular, né? Porque cada médico tem a sua forma de trabalho. No hospital que eu já trabalhava, que no caso foi o hospital que a gente se conheceu, né? Que o doutor Alexandre conheceu meu trabalho, eu já trabalhava com outros cirurgiões plásticos. Mas a forma que ele trata o paciente dele, né? A forma que você conduz o seu atendimento, a forma que você tem cuidado em cada detalhe da etapa do seu paciente, sempre me chamou a atenção. E aquilo ali era a minha característica de trabalho, né? O fato de você se preocupar com os detalhes mostra muito do profissional que você é. Então, a gente, antes de trabalhar em algum canto, compor alguma equipe, ou sei lá, até ter um relacionamento, você tem que admirar a pessoa que está próxima de você, que trabalha com você, que tem um relacionamento, enfim. Então, tudo isso começou de uma admiração. Por isso que eu aceitei, logicamente, quando realmente foi possível, a proposta e fico muito grata até hoje. Pois é, a Elaine tem essa particularidade, como ela mesma falou, da gente trabalhar com um pensamento muito alinhado dos cuidados. Não é fácil, são muitos detalhes. Eu sou realmente também um pouquinho chato para os detalhes, porque eu quero que o paciente tenha o melhor. Ela também em termos de cobrança para ela mesma, né, nesse sentido. Inclusive, eu joguei ela numa fria, mas que para as pacientes da cirurgia plástica foi uma ótima. Ela veio para fazer nosso trabalho todo de cuidado pré-operatório do paciente, do ponto de vista da enfermagem e do pós-operatório no consultório, em que a gente tem todo. Ela vai explicar um pouquinho como é que funciona isso do consultório, mas eu joguei ela numa situação em que a gente precisava ter uma pessoa que fosse aquela pessoa que ia cuidar do sonho dos nossos pacientes. Muitos pacientes precisam dessa pessoa que vai fazer o orçamento, que vai fazer o planejamento, que vai guiar todos os passos para que aquela cirurgia aconteça. E eu quero que ela conte um pouquinho da experiência dela ter sido convidada, quase obrigada a nos ajudar naquele momento de urgência e ter dado tão certo. Conta para mim, Elaine. Pois é, foi um desafio e tanto, viu? Numa oportunidade, né, de uma profissional ter saído da nossa equipe, meio que, assim, de uma hora para outra, né, digamos Súbito. assim. Aí, doutor Alexandre simplesmente liga para mim, eu estava em outro plantão, e aconteceu isso, e eu preciso de você. Tá, vamos lá, vamos respirar, vai dar certo, né? E aí veio essa oportunidade, logicamente, da parte do orçamento, né? O contato da primeira pessoa no Dream Day, né? Que seria após o atendimento dele, no caso, o orçamento. Então, foi um desafio, mas para mim nem foi tanto, porque eu já tenho pais, né, no comércio, então já tenho muita experiência nessa parte de vendas, no comércio no geral. Do cuidado Do com cuidado, o cliente. isso. E a gente juntou útil ao agradável, né? A experiência, no caso da comercialização, com a técnica da parte de enfermagem. Então, isso realmente ajudou bastante nesse momento. Isso é um aliado que eu sempre vejo como uma vantagem. Em que sentido? Você ter todo o know-how e o cuidado no preparo desse paciente, no quesito de vamos organizar a sua vida financeira para esse investimento, para essa mudança de vida, fora que você dominar como um profissional da área de saúde exatamente tudo aquilo que acontece na cirurgia, no pós, tudo aquilo que eu converso, todas as situações, e o paciente ter naquele momento em você essas duas funções, Isso. não é? E, Elaine, é difícil fazer um planejamento para esse paciente? Como é a vida dele quando ele chega para você? Então, existem dois tipos de pacientes, né? Existe aquele paciente que já tem experiência, que já fez uma cirurgia plástica e que já sabe mais ou menos como é que é o andamento das coisas, né? E existe aquele paciente que simplesmente
é o primeiro contato na cirurgia plástica, que já pesquisou, que já procurou saber algumas informações. Então, tem duas linhas aí que realmente a gente pode caminhar, né? O paciente que já tem experiência, a gente já vai fazendo um planejamento e ele já vai entendendo e ajudando no decorrer do tempo. Aquele paciente que chega meio que ainda sem saber mais ou menos como é que é o processo, a facilidade de já ter realmente uma pessoa na área é muito boa, né, para esse paciente. Porque ele vai tirar todas as dúvidas técnicas e juntamente a parte comercial, né, a parte financeira. E o que eu vejo que a sua maneira de trabalho e a maneira do pensamento da clínica é fazer com que esse paciente tenha o maior nível de conforto possível. Com certeza. Então eu vejo que você programa muito a vida dele, faz com que as conexões que eles precisam falar com determinado setor já esteja tudo resolvido, né? Isso. Conta um pouquinho daquela questão que você monta já também, orienta toda a questão de exames, fala para quem está ouvindo entender essa parte também, que ela já deixa tudo muito esmiuçado, muito pronto para que você tenha conforto. Acho que essa é a nossa melhor ideia, conforto para o paciente. Isso, tudo começa pelo sonho, né? Em seguida começa por etapas, né? A primeira etapa que a gente fala justamente é o investimento, né? A programação realmente financeira ela é a principal. E aí vem todos os passos seguintes, marcação da data da cirurgia, né? Que eu faço juntamente com o hospital, o paciente meio que, Elaine, eu quero operar tal dia em determinada semana, e eu que vou organizando todo o resto. Vou vendo tanto a disponibilidade do hospital quanto a disponibilidade da equipe médica e vou orientando os passos seguintes. E aí, no caso, o fechamento das drenagens e dos outros pacotes que realmente cada uma precisa fazer. E, logicamente, respeitando todo o processo, né? Todo o processo. Se é um agendamento a longo prazo, a gente vai fazer um planejamento financeiro para que não seja tudo de uma vez só, né? Para que seja realmente tudo viável no momento. Se for um planejamento cirúrgico que seja mais próximo, a gente vai vendo o melhor momento realmente de fazer cada pagamento e a gente organizar tudo. Logicamente, tudo com minha supervisão, né? Orientando e ajudando no que for necessário. Isso, perfeito. E eu acho que é aquela ideia, né? A gente sabe que cirurgia plástica é um investimento, mas é um investimento de mudança de vida. Com certeza. E a gente tá ali para ajudar também. Eu gosto de reforçar muito isso, que a gente quer compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. A gente quer que isso aconteça. E eu sei que você faz isso acontecer muitas vezes para as pacientes. Eu fico bem feliz quando dá certo. E sempre tem seu dedo nisso, né? Me conta um pouquinho, Elaine, de como é aquele cuidado que a gente precisa ter no pós-operatório. Vamos falar um pouquinho do pós na clínica, né? Hoje a gente tem o nosso dia especial de pós-operatório. A gente resolve nessa maneira concentrar junto a Sofia, Elaine no pós-operatório da clínica. E conta mais ou menos o que é que acontece, o que é que se passa nesse pós-operatório. Bem, nos primeiros dias de pós-operatório, primeiro que a gente tem o primeiro retorno de pós-operatório, que é com 7 dias, né? Normalmente. É variável de paciente para paciente e também das necessidades. Às vezes tem paciente que opera e em menos de 7 dias precisa viajar, né? Uma viagem mais curta, né? Digamos assim. As pacientes de Mossoró, às vezes, precisa ter esse planejamento. Então, a gente vai adaptando. Mas nosso protocolo é retorno com 7 dias e retorno com 21 dias. Que geralmente a gente faz nas segundas-feiras, né? Para isso acontecer, existe sempre as pessoas por trás, né? Uma técnica de enfermagem, enfermeira. Então, a gente faz todo o planejamento na segunda-feira para retirada de pontos, realmente avaliando toda a ferida operatória, ver como é que está o processo de cicatrização, ver se realmente aquela paciente está no tempo ideal, né? Porque é variável a cicatrização de paciente para paciente. Existem os protocolos, mas logicamente nem sempre eles são seguidos, né? Porque isso é variável de acordo com cada cicatrização. E aí a gente vai avaliando tudo juntamente com o Dr. Alexandre e vai vendo a necessidade e realmente a efetivação daquele protocolo. Isso, a gente segue exatamente uma sequência, né, determinada. Isso. As meninas estão sempre juntos porque a gente trabalha para otimizar o tempo do paciente. A gente quer que ele chegue, que seja resolvido e a gente consiga atender o maior número de pessoas naquele mesmo padrão.
Então, é um pós-operatório todo pensado para vocês nesse sentido. Mas entre a cirurgia e esse retorno, a Elaine tem um negócio que ela criou que eu queria que ela comentasse. Fala um pouquinho sobre aquele suporte pós-operatório que você cria para o nosso paciente ficar bem tranquilo. É primordial, né, o contato do pós-operatório, tanto da equipe médica quanto da equipe de enfermagem, né? E a gente consegue realmente ter esse contato direto com o nosso cliente, principalmente através nos primeiros momentos que a gente está distante, pelas redes sociais, né? Então, a gente usa as redes sociais atualmente também uma forma de benefício para a cirurgia plástica e também para os nossos pacientes e o nosso pós-operatório, que é o nosso grupo de WhatsApp, né? Nosso grupo de WhatsApp justamente veio para a gente ter um contato melhor com a cliente e estar ali em qualquer momento que ela precisar, né? Desde que seja uma dor que realmente não melhorou com as medicações já de pós-operatório, manuseio do dreno, que apesar de sempre ter o contato de Sofia lá, mas às vezes quando a gente sai ou quando a cliente sai da clínica também comigo, surge alguma dúvida, então esse contato de WhatsApp ajuda muito realmente para esclarecer todas as dúvidas, né? Dos pacientes e também dos familiares que estão próximas a elas. Isso, eu achei a ideia eu acho muito interessante, porque não é só que me envolva somente, né? A gente tem desde a nossa gerente da clínica, a pessoal da enfermagem, os anestesistas estão lá presentes também, e eu faço parte do grupo. Porque qual é a ideia? Vamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Se a gente tem uma ferramenta como o WhatsApp, que ela é hábil, que ela pode trazer uma resposta, muitas vezes eu estou operando, não estou com o celular, e o paciente vai ter esse suporte de imediato. Eu acho que traz uma tranquilidade, é um padrão. A gente já não tem como fazer de forma diferente, até porque fica todo mundo mais tranquilo, inclusive eu, né? Então isso aí foi uma ideia sensacional. E tirando isso, tem aquele momento importantíssimo que eu quero que Sofia conte um pouco da experiência, porque qual é a nossa ideia do pós-operatório? A minha ideia é que o paciente ele tenha toda aquela assistência que ele precisa quando ele acordar no pós-operatório, que apesar de todas as tecnologias, as técnicas que permitem menos dor, os cuidados anestésicos que são tomados para que ele enjoe menos, que ele fique menos doloroso no pós-operatório, é uma cirurgia. Isso a gente não pode fugir. Então, é uma cirurgia, merece o respeito cirúrgico daquele momento, daquele trauma. É um trauma controlado. A cirurgia plástica é um trauma controlado, como a gente gosta de frisar. E aí, Sofia é a primeira pessoa que dá bom dia ao paciente antes de mim. Muita responsabilidade. Isso. Então, mas Sofia, estamos preparados, né? quero que você conte um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente, como você funciona. Fala um pouquinho você desse trabalho de pós-operatório para a gente. Eu sou, né, a pessoa que acorda praticamente a paciente. Eu tomo muito cuidado, sigo os protocolos direitinho para a gente poder fazer com que a paciente tome café antes, né? Explico, muitas vezes eu percebo que quando eu chego para atendê-la, esse primeiro contato, ela tá muito tensa, ela tá ansiosa, ela tá com medo. Então, assim, eu tento quebrar esse isso, gelo, né, Sofia? puxar outros assuntos que não só esse, entendeu? Pra gente quebrar também esse clima de pós-operatório, né? Dessa tensão toda que ela tá sentindo. Você chega para trazer aquela paz. E tento. O tempo todo eu vou explicando. Uma coisa que eu acho muito bacana é você explicar tudo que você vai fazer, porque para ela é um ambiente novo. Eu tô ali na rotina todos os dias fazendo, mas para ela é novo. Então, assim, eu busco também, vou te levantar, vai ser assim, não vai ser, tá entendendo? Vai ser de forma gradual, não se preocupe, tá tudo com segurança. O que eu vejo que você preza muito é pela sequência, né, Sofia? Tipo, isso. fazer a paciente acordar bem, primeiramente. Acordar bem, tomar café. Tomou café, depois a gente vai gradativamente levantando o paciente. Você sempre, antes de qualquer movimento, verifica todos os sinais vitais da paciente. Sim, também. Porque para evitar que a paciente passe mal na hora de se levantar, questão de hidratação, que eu sei que você sempre me relata. Sim. E muitas vezes, antes mesmo de eu chegar no hospital, se houver alguma situação que ela precise, ela já entra em contato comigo para
para que a gente possa decidir juntos qual a melhor conduta daquele momento. Às vezes está um paciente um pouco mais sonolento, a gente precisa deixar ele acordar mais para ele ter um pós-operatório ali mais seguro. Acho que a ideia toda é essa, de segurança, né? E aí, Sofia começa a preparar ele, conta mais. Aí você... Aí eu preparo ele, né? Levo, já vou explicando que ele não vai levantar e já vai pro banheiro, que às vezes eu noto que muitas pacientes, por fato de ter outras experiências ruins, então às vezes elas acabam achando, nossa, você vai me levantar, eu vou tomar banho em pé no banheiro. Já explico, não vamos fazer dessa forma. Em primeiro lugar tá a sua segurança, entendeu? E eu acho que as coisas vão fluindo a partir daí, quando elas começam a ver que realmente, às vezes elas até dizem, nossa, você vai sozinha, né? Eu tenho muito apoio das minhas queridas fisioterapeutas, Bebel e Johanna, né? A gente é uma equipe, a gente trabalha juntas, a gente atende essa paciente todas juntas, né? E assim, o que eu gosto dessa parte, né, desse atendimento, tá todo mundo ali entrelaçado. Então, a gente já está fazendo esse atendimento já visando a segurança da paciente. Bebel já está também fazendo a avaliação dela ali naquele primeiro momento, que E eu acho reabilitação, né? importantíssimo, da Fundamental. reabilitação Você respiratória, tem toda aquela questão do cuidado com os curativos. com os curativos também, principalmente, que eu gosto, eu tenho que fazer após o banho, né? Algumas pessoas têm aquela questão de dizer assim, não, faz logo aqui, abre logo aqui. Não, a gente segue um protocolo, prevenção de infecção, entendeu? Graças a Deus, pode acontecer, pode, é um ambiente hospitalar, né? Mas a gente faz de tudo para minimizar os riscos. De tudo para minimizar os riscos. E o que eu vejo, né, Sofia, tipo, depois de todo esse cuidado, o paciente, de certa forma, fragilizado, né? Mas é aí que toda vez que a gente termina aquela reabilitação, ele anda com você também, anda com né? a gente. Não, ele se sente mais leve. Ele fica mais E a gente sempre vai tranquilo, né? avisando, né? Ó, quando terminar, vai dar tudo certo. E elas realmente, elas percebem E essa de diferença. fato é essa sensação que na hora da alta elas passam de estarem se sentindo bem, de estarem se sentindo seguras, né? Muitas delas já pedem para ir mais cedo do que o momento. Você tem que segurar um pouquinho aquele ímpeto de ir para casa, mas só vai para casa dessa forma porque houve todo esse preparo, né? Todo preparo pré-operatório, né? Quando a gente está cuidando desse paciente, eu, Elaine, a Camila, na parte nutricional dela, para que ela já chegue bem, ela tenha essa recuperação com vocês e nesse pós-operatório imediato, e aí possa ir para casa. E aí, Sofia, o que acontece muitas vezes, e não é incomum, é que esse paciente ele requisita o seu atendimento em casa. Fala um pouquinho como é esse atendimento no pós-operatório. Dá para se manter a mesma qualidade que é feita no ambiente hospitalar? É diferente, né, de um ambiente hospitalar que está todo adaptado, mas a gente consegue adaptar também para fazer em casa. Né? Consegue fazer todos aqueles passos, né? Isso, o passo a passo da segurança, de prevenção em quedas, né? De estar levantando essa paciente, tomar cuidado na maneira como você vai estar levantando a paciente, tomar cuidado antes de abrir a cinta, de estar se alimentando. Então, eu busco também fazer toda essa orientação para os próprios familiares, né? Isso, porque é fundamental quando você tá lá, você já tá treinando ele para aquele momento em que que você vai partir. E tem a questão de você acaba sendo, né, Sofia? Fala um pouquinho, a extensão dos olhos, porque naqueles primeiros momentos ele não tá no consultório. Ele tá lá na casa, você acaba sendo um pouquinho da extensão da equipe lá dentro, né? Exatamente. Eu costumo falar que um banho, ele não é só um banho. Então, assim, a gente faz uma avaliação física no paciente. Primeiro sinal de qualquer coisa que não esteja correndo, né, na normalidade, então a gente já avisa, doutor Alexandre, a gente bate fotos diariamente, a gente tem um grupo que a gente se comunica nesse grupo. Então, tudo que acontece, eu saí da casa da paciente, às vezes nem saí, tô lá ainda, doutor Alexandre já está ciente de tudo que está acontecendo. Isso é muito interessante, porque ela já me passa e faz todo o registro clínico e o registro fotográfico daquele paciente. Então, realmente, inclusive, muitas vezes que for necessário, vídeos são feitos. Sim, e isso é muito, para mim é muito bom, porque eu fico tranquilo, sei que ela tá bem, sei que você tá lá com elas, né? Isso traz um conforto para a família. Eu sei que não é obrigatório, mas eu acho que
pelo menos os relatos que eu tenho dos pacientes, que como essa primeira semana, que é uma semana mais tensa, uma semana de tudo novo, tudo diferente, às vezes até uma semana do arrependimentozinho ali no terceiro, quarto dia, mas que já passa. É fundamental essa sua presença lá. Assim, eu acho primordial porque por esse conforto, né, Sofia? Não, com certeza, eu sou muito grata pela confiança, né? Porque eu sei que não sou só eu tô lá como seus olhos também, né? Então, e para fazer as coisas fluírem da melhor forma possível, com bastante leveza, né? Que é um momento que elas estão bem vulneráveis, como o senhor falou, a questão de estar ali, né? Esses primeiros dias pode ser que haja um arrependimento, a gente já trabalha também essa questão psicológica, né? Eu acho fundamental, principalmente, explicar o processo, né? Por mais que a gente explique no Isso. pré-operatório que é o processo, às vezes, naquela hora falta um pouco ter você lá para dizer, olha, calma, para Sim. trazer isso para perto. Eu sinto que elas ficam bem mais tranquilas, né, Sofia? Que bom. E aí eu sei que tem um momento de despedida, né? E aí, Ah. como é que você fica quando chega aquele momento que você se sente segura, o paciente se sente segura e entrega a eles, assim, qual a sua satisfação, Sofia, que você Nossa, conta um eu pouquinho? fico muito grata. Muito, muito grata, muito feliz, até emocionada porque eu sou enfermeira, que eu me emociono mesmo. Eu choro com as pacientes. Se vier me contar uma história, eu tô chorando junto. Eu não sou muito assim, tento dar o meu apoio, né? Da melhor forma. Mas eu tento também ali dar esse acolhimento, que eu acho que é isso que elas precisam. Ali, quando eu vou atender uma paciente, eu não estou olhando só para o corpo dela, as feridas dela, né, operatórias. Eu estou olhando para ela, entendeu? Então, assim, a questão das angústias, frustrações, né, que elas vêm no decorrer do processo, porque eu não acredito que seja estética. Eu não acho cirurgia plástica só por estética. Vai abranger muito mais do que isso, abrange saúde mental. Abrange saúde mental, Sofia, é uma transformação. É uma transformação. Requer paciência, requer Isso. cuidado, mas o que a gente sabe hoje, a gente vai ficando mais tranquilo quando a gente sabe que aquele resultado final vai ser alcançado. Isso. Requer, às vezes, um pouquinho mais de tempo, requer paciência, né? Mas a gente fica tão feliz quando você começa a se encontrar, né, no pós-operatório com essa paciente lá na clínica, que ela lhe vê, que vê aquele momento e você já vê uma transformação, é muito legal. Nossa, muito. Realmente é maravilhosa a sensação. Pois é, então, pessoal, eu acho que vocês perceberam que as meninas compartilham muito do que a gente pensa do cuidado para o paciente, né? Vem desde o pré-operatório a todo o planejamento, um sonho, né? Um sonho, né? A gente tem aquele nosso dia especial, que a gente tem aquela experiência para que seu planejamento, que aquele momento que você deseja vire realidade, mas sabe que é um processo e é muito bom contar com esse processo com a Elaine e com Sofia e saber que as minhas pacientes realmente recebem um atendimento diferenciado. Meninas, muito obrigado. Queria que vocês mandassem um recado para os futuros pacientes, para as pacientes de vocês, para os amigos que a gente forma, né? Primeiramente, né, acredite que tudo é possível realizar, né? Acredite no time, que é primordial, né? A segurança que você vai sentir no primeiro atendimento, você só vai sentir realmente quando você vivenciar. Eu sou suspeita em falar. E confiar também no time como um todo e na gente, né? Em mim, todo o processo realmente de pré-operatório, né? Do planejamento em si. E Sofia também na toda a parte de pós-operatório, né? Que às vezes, infelizmente, né, alguns pacientes negligenciam isso, mas eles só vão perceber a importância de você ter um profissional em casa acompanhando no decorrer do processo. Então, isso aí eu acho super importante que seja revisto, né? É muito bom poder fazer cada vez mais o paciente entender. Por isso que a gente resolveu retomar esses processos, esse bate-papo, para que, e eu sei, isso só tá sendo, eu só tô aqui porque eu sei que os pacientes me relataram o quanto é bom quando eles escutam vocês, quando ele já se imagina, quando ele já tá aqui, ele consegue se enxergar na cirurgia. E eu acho isso fundamental, ele chega bem mais tranquilo. Então, meninas, muito obrigado. E Nós que agradecemos. então quero convidar vocês para acompanhar aí essa sequência. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui para tentar fazer a cirurgia plástica mais tranquila, mais próxima
E valeu, obrigado pelo tempo de vocês. Um abraço.